você prega e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te revestirá, e foram cheios e falaram em línguas, e você ministra, acontece aquilo que está acontecendo nas noites de glória. Do dia 3 de março ao dia 31 de março, foram 538 batizados com o Espírito Santo nessa igreja. E nesse mês de abril, eu tenho impressão que nós tivemos 30 na semana passada, 18 na anterior, 20 e poucos numa outra. Nós já estamos chegando a quase 700 batismos no Espírito Santo em 6 semanas. Um só culto por semana, segunda-feira. A palavra profética gera um milagre. Mas também, se a igreja parar de pregar que Jesus Cristo pode curar os enfermos, nós não vamos ver ninguém ser curado. Esses testemunhos não vão acontecer. Aquele testemunho daquela jovem que foi curada de cegueira aqui dia 3 de março, 15 anos cega de um olho, totalmente cega, e tantos outros surdos e com tantas outras doenças, não teria acontecido ou não aconteceriam tais fatos se a gente não orasse e não desse a palavra profética. Isso vale para a célula, isso vale para cada líder, isto vale para cada culto da igreja, isto vale para cada um que está aqui. Dê testemunho. Então eu quero, antes de ler o texto, fazer um pedido para vocês. Toda vez que nós postarmos aqui algo da igreja, a noite de glória, os batismos nas águas, entre lá, faça um comentário. Se você tem um testemunho para dar em 3, 4 linhas, diga: olha, aconteceu comigo, eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado, olha, eu já fui curado, e diz em 2, 3 palavras qual a cura, porque você estará ajudando pessoas a adquirirem fé, não só aqui, hoje é o mundo todo. Uma das pessoas que entrou e fez um comentário conosco, os mais antigos aqui da igreja possivelmente poderão se lembrar, a dona Bárbara Edward, esposa do reverendo Lila Edward, que foi secretário internacional de missões da nossa igreja, e ele esteve aqui no Pará 3 vezes, e ela entrou dando um testemunho daquela época, 30 anos atrás, quando ela vinha ao Pará e já via a pujança desta igreja. Olha para mim aqui. Quantos têm celular e você entra na internet, e Facebook, Twitter ou coisa parecida? Levante a mão. Olha, eu acho que quem menos entende desse negócio aqui sou eu, mas eu estou aprendendo. Quem tem, levanta a sua mão aí, por favor. Então eu quero dizer: entre, comente, fale, anuncie, porque vai ter resultado. Você estará pregando o Evangelho com o seu testemunho. Isaías capítulo 61. Isaías 51, versículo de 1 a 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar
o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Digam amém. Eu quero falar hoje sobre o resultado de uma vida ungida. Resultado da unção. Esta palavra do profeta Isaías, ela é totalmente atual. Totalmente atual. Isso aqui foi escrito, irmãos, há 2.650 anos, mais ou menos. A gente poderia se lembrar agora daquele homem, o tesoureiro da rainha de Candace, que estava naquela carruagem, lendo Isaías 53, e lendo em voz alta, e Filipe ouviu ele ler, e perguntou para ele: ei, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse para o Filipe: como é que eu posso entender? Eu não sei se o profeta Isaías está falando dele mesmo ou de um outro. E Filipe subiu na carruagem e explicou para aquele homem que a pessoa da qual Isaías se referia era o Jesus de Nazaré, que tinha morrido, que ressuscitou. E concluindo a história, pararam em seguida lá no Igarapé e o homem pediu para ser batizado. A mesma coisa é este fato. O profeta Isaías não estava falando dele. Ele estava falando de uma época. Ele estava falando de um tempo. Nós sabemos que a Bíblia se divide em dois períodos, antes e depois de Jesus. Os profetas anunciaram o Messias. Isaías foi o profeta que mais anunciou o Messias, falando da virgem que daria luz, falando do menino que nasceria, o filho que se nos daria, cujo nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Falou da sua morte, do seu sacrifício. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. E falou também sobre a unção. E tanto é que isto aqui se referia a Jesus, que quando Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, foi trazido o livro, ou o rolo do profeta Isaías, e ele abriu exatamente aqui e leu isso que eu li. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os quebrantados, para pôr em liberdade os oprimidos, quebrar as cadeias, as algemas, transformar o luto em coroa de glória, e aquilo que nós temos. E aí Jesus fecha o livro, olha para as pessoas que estavam na sinagoga e diz: hoje se cumpriu
no vosso meio esta profecia. Nos vossos dias está se cumprindo esta profecia. Então esta profecia da unção transformadora, da unção renovadora, da unção que transforma coisas que eu vou mencionar, começou em Jesus. E como Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, continua vigorando até o dia que Ele voltar. O Espírito do Senhor ungiu Jesus. E esta unção, Jesus transferiu para a igreja. Quando Ele estava para voltar para o Pai, Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse mais: mas recebereis unção, poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aonde? Até lá em Óbidos, do prefeito Jaime, né, que está aqui conosco, com a sua esposa Alice, até lá em Jacareacanga, até lá no Marajó, até em Belém do Pará, até os confins da terra. A unção nos dá poder para testemunharmos de Jesus. Agora, o que é que esta unção produz? Então nós vamos para os resultados. O que é que Jesus disse que aconteceria quando as pessoas fossem ungidas, quando a igreja fosse ungida? Ele disse que o luto seria transformado de cinzas numa coroa de glória. O luto em Israel, naquela época, era pesado. Pesado. Aqui só tem gente jovem, mas aqueles mais antigos, que têm mais de 60, 70 anos, vão se lembrar. Eu, quando era menino, e até que não faz tanto tempo, mas já era diferente, não é? Quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, se o pai ou a mãe de alguém da família viesse a falecer, se morresse o marido, a mulher durante 1 ano usava luto fechado, lenço preto, vestido preto, meia. Agora já tem gente casando 3 meses depois, né? Eu não tenho nada com isso. Esse luto aqui não é bíblico. Esse luto foi mudado. Com a vinda de Jesus, acabou o luto. As cinzas na cabeça no dia do sepultamento era assim, uma cerimônia deprimente, muito triste, mais do que já é. As pessoas botavam cinzas sobre a cabeça, pegava a roupa mais velha, rasgada que existia, e vestia em sinal de desespero, arrancava os cabelos. E a palavra de Deus diz que ao invés de luto, com o advento da unção do Espírito Santo, ao invés de cinzas, de vestes rotas, de vestes velhas, o Senhor colocaria sobre a nossa cabeça uma coroa de glória, vestes de louvor. Vestes de louvor. E aqui a palavra não está falando de luto de morte, não. Ele está falando de luto de tristeza. Tem pessoas que
Não morreu ninguém da família. Mas a pessoa tem uma tristeza profunda, uma tristeza crônica. Parece que tudo vai dar mal. A pessoa vive o tempo todo melancólica, o tempo todo como se estivesse de luto. É falta da unção, falta de Jesus, falta do Espírito Santo. Porque quando a graça de Deus vem às nossas vidas, as cadeias são quebradas, as algemas são quebradas. Quando a gente pensa em cadeia, a gente pensa na prisão, lá no americano, lá em outro lugar. Deixa eu dizer para vocês, nós temos muitos irmãos nossos em Cristo Jesus que estão lá na prisão, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós não temos prisão perpétua, mas nós temos irmãos nossos que estão em outros países condenados à prisão perpétua. Nunca irão sair da cadeia até morrerem, mas aceitaram Jesus e não faltam aos cultos, não é? Se tiver 3 cultos por dia, eles estão lá nos 3, porque não tem outro lugar para ir. Estão lá na igreja, na cadeia, estão presos fisicamente, mas a alma já está liberta, porque as cadeias espirituais foram quebradas. Prisão não é apenas impedimento à liberdade de ir e vir. A prisão pior que existe é a prisão espiritual, da derrota, da tristeza, do espírito angustiado, das cinzas. E a Bíblia diz que nós seremos ungidos com o óleo da alegria, com as vestes de louvor, com a coroa de glória, e seremos plantados como carvalhos de justiça. Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui. Existem aquelas árvores que são símbolos de resistência. Por exemplo, no Brasil, o ipê, o pau-d'arco, que é a mesma planta, é símbolo de resistência, que você pode fazer uma edificação de pau-d'arco, de ipê, de peroba, de cumaru. Pode bater cupim em todo o prédio, mas essas madeiras não se corroem com broca, com cupim, elas estão imunizadas. Há não muito tempo atrás, uns 7, 8, 10 anos, foi feita a restauração daquela igreja de Santo Alexandre, que hoje tornou-se praticamente um museu, um referencial. Estava abandonado aquilo há muitos anos, o governo restaurou, e talvez tenha algo que nem todos sabem, aquela construção tem mais de 300 anos. Naquele tempo não tinha estaqueamento, então aquela construção foi feita sobre um lastro de cumaru. Foram colocando aquelas peças quadradas de cumaru naquela região lodosa, lá perto do Ver-o-Peso, e em cima daquele estrado de cumaru se levantou aquele templo. E interessante que eles foram pesquisar 300 anos. A madeira estava lá intacta. Se fosse de concreto, coluna de concreto, teria algum tipo de ferrugem, mas a madeira estava lá como o dia que foi colocada. E lá em Israel, o carvalho era o símbolo da árvore inabalável, da madeira que não se destrói por si própria.
daquela árvore plantada junto a ribeiros de água, que a folha não cai, dá o seu fruto no tempo certo. E aqui a Bíblia diz que o salvo por Jesus, o homem, a mulher, o jovem, a pessoa ungida pelo Espírito Santo, ela é plantada na casa de Deus, é plantada por Deus no seu reino como carvalho de justiça. É isso que você é. Ao invés de tristeza, ao invés de prantos, ao invés de cinza, ao invés de vestes rotas, ao invés de tudo isso, coroa de justiça, vestes de louvor, óleo de alegria, carvalho de justiça, inabalável. A Bíblia diz, o salmista, se referindo à confiança daqueles que amam a Deus, ele dizia: ainda que os montes se abalem, ainda que as montanhas se lancem no mar, a minha confiança em Ti não é abalada. Ainda que o mundo se mude, aconteça o que acontecer, quem teve uma experiência com Deus não se abala. Pode até ter uma emoção de tristeza, isso não é errado. Não é errado você passar por uma emoção triste. Faz parte de nós, por favor. Não vá agora dizer: o pastor pregou lá hoje que se morrer meu pai e minha mãe eu tenho que estar sorrindo. Eu não disse isso. Não disse isso. Se o meu marido morrer, eu tenho que dançar de alegria. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que a nossa alma, em qualquer circunstância, ela tem a alegria da salvação. Eu faço inclusive questão de dizer aqui, para tirar qualquer dúvida. Dia 26 de dezembro, a pastora Marta Lúcia me ligou, chorando à tarde, na dúvida, e disse: pastor, eu recebi uma notícia de que o pastor Maurício, a pastora Cleide, o filho, morreram agora num acidente de carro aí na estrada, vindo de Marabá. Quem é que não foi abalado por aquela notícia? Todos nós. Foi um abalo emocional. Mas espiritualmente, pelo contrário, eu acho que esses acontecimentos nos levam até a refletir um pouco mais de como a nossa vida é aquilo que a Bíblia diz e que a gente pensa que é imortal, que é super-homem, que é super-mulher, que é Mulher Maravilha. A nossa vida, ela é resumida da seguinte maneira: é como uma flor que nasce de manhã, depois murcha e morre. É como uma neblina que chega o sol e ela se dissipa. Por isso é que o salvo por Jesus, ele precisa estar o tempo todo preparado, de manhã, de tarde, de noite, cheio do Espírito Santo, e mesmo que venham as emoções tristes da vida, nós estamos neste mundo que estamos sujeitos a tudo isso. Jesus falou: neste mundo tereis tribulações, tereis provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nada disso nos leva a viver uma vida de luto, de algemas, de correntes, de tristeza, porque nós temos vestes de louvor,
somos ungidos com o óleo da alegria. Sobre a sua e a minha cabeça, Deus tem reservado para todos nós a coroa da vida eterna. E em qualquer circunstância, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E acima de tudo, acima de todas as outras vitórias, o seu nome, você que já aceitou Jesus, você que tem Cristo como seu Salvador, o seu nome, o meu nome, estão escritos no livro da vida. Vamos ficar em pé? Agora eu faço uma pergunta. Eu fiz há pouco uma afirmação. Todo aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida. E agora eu pergunto, você já aceitou Jesus como seu Salvador? O seu nome já está escrito lá? Quem deseja ser salvo nesta noite? Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero viver todas estas bênçãos. Eu quero te aceitar como meu Salvador. Quem deseja fazer isso hoje? Você que ainda não tem certeza da sua salvação e quer hoje aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão, eu vou orar por você. Quem é? Que deseja hoje ser salvo por Jesus? Venha aqui à frente. Eu quero orar por você, que hoje está aceitando Jesus. Faça um pedido. Se você está sentado aí em pé, ao lado de alguém que você não conhece, ao lado